Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à terceira temporada da Web Conexões, realizada pela Avante Educação e Mobilização Social. Meu nome é Andréa Fernandes, eu sou consultora associada da instituição e mãe atípica de uma criança de 11 anos com T21, defensora de uma educação anticapacitista e inclusiva. Sou uma mulher branca, de cabelos longos e ondulados, usando franja. Estou de óculos, batom vermelho, brincos marrons em formatos de gotas. Uso uma camisa da cor azul. Atrás de mim, um fundo branco com a marca da Avante. Contamos com a tradução para Libras de duas intérpretes. Juliana Jéssica Fernandes, que está aqui na tela com a gente nesse momento, é uma mulher parda, tem cabelos longos, está usando cabelo preso, uma blusa preta de manga longa e atrás dela uma parede toda branca. Daniela Betânia Ferreira entrará mais tarde juntamente conosco. Teremos também interpretação simultânea do espanhol para o português e do português para o espanhol. Você pode escolher o idioma que melhor lhe convém apertando o botão Interpretation, que fica abaixo na tela do lado direito do Zoom. Contamos também com o suporte técnico de Roberta e Isadora, que são colaboradoras da Avante e que estão atentas ao chat. A Web Conexões Avante começou em 2021, no início da pandemia. E você pode acessar todos os episódios das duas temporadas anteriores no YouTube da Avante. O endereço você vê pelo chat. O ao vivo dessa temporada está acontecendo entre os dias 28, 29 e 30 de março, sempre de 10 às 12 horas, horário de Brasília. Nosso tema é como transformar o mundo adulto a partir da perspectiva das crianças. Contamos com a parceria da Fundação Pórticos, uma instituição holandesa, filantrópica, com foco em direitos humanos, justiça social e sustentabilidade. Os profissionais da Pórticos desenvolvem e gerenciam bolsas e programas em mais de 65 países. Antes de darmos início à nossa conversa, gostaria de falar um pouco de nós. A Avante Educação e Mobilização Social é uma organização da sociedade civil que atua na garantia de direitos de crianças, jovens, mulheres, famílias e profissionais da educação, agentes comunitários e agentes públicos participantes do sistema de garantia de direitos. Nossa missão é contribuir para a formação do cidadão pela educação e o desenvolvimento de tecnologias de intervenção social, visando a garantia dos direitos sociais básicos e ao fortalecimento da sociedade civil. Como parte das ações da Avante, nós atuamos como coordenação regional do programa Global Leaders das Américas, uma formação de lideranças em primeira infância, promovida pela Fundação World Forum. E estamos aqui hoje para colaborar com o fortalecimento do foco e do investimento na primeira infância para garantir direitos e o bem-estar social no Brasil e na América Latina. Nós também estamos à frente da campanha Cadê Nossa Boneca?, que tem tudo a ver com o que a gente vai abordar aqui hoje. A campanha vem há cerca de 6 anos alertando para o fato de que representatividade importa, que a criança precisa se ver no brinquedo, no brincar, ter referências nos diversos segmentos da sociedade para ajudá-la na formação de sua autoestima e na construção e empoderamento de sua cidadania. A cada 2 anos, desde 2016, realizamos uma pesquisa entre os principais fabricantes e comerciantes de brinquedos online do Brasil. E, ao longo desse tempo, temos encontrado uma constância de cerca de 6% de modelos de bonecas negras oferecidas a 56% de uma população que se declara preta ou parda, de acordo com o IBGE. Isso porque estamos falando de uma questão étnica, porque se formos incluir outras características, em especial ligadas às deficiências, certamente esse percentual cairia bastante. Tomamos hoje como exemplo do porquê esta representatividade é tão importante, um fato que só nos provoca lamentação, mas também nos fortalece para levantar ainda mais as nossas vozes contra o racismo, o capacitismo e a favor da inclusão. Recentemente, no município de São Sebastião do Passé, a cerca de 1h30 daqui de Salvador, uma menina de 13 anos foi proibida de entrar em sala de aula porque o seu cabelo crespo não atendia às regras da escola. Constrangida, a adolescente retornou para casa, sozinha, porque a família não foi avisada, chegou chorando e foi recebida por sua mãe. Sua mãe tirou um tempo da vida agitada, escutou sua filha e registrou um boletim de ocorrência na delegacia territorial. Outros casos vieram à tona, mostrando que este não é um caso isolado. A diferença é que um adulto escutou e foi em busca de transformação de uma situação.
o racismo institucional. Essa menina de 13 anos, mais velha, já uma pré-adolescente, já é capaz de julgar e expressar os impactos que situações como essa têm sobre si. E aí a gente pergunta, e as nossas crianças na primeira infância? Estão livres de vivenciarem discriminação e preconceito no momento onde tudo à sua volta, o ambiente, as relações, as palavras, estão atuando forte e intensamente na sua formação e na forma como ela vê o mundo, se vê no mundo e reage a ele? É nesse contexto que damos início ao nosso ciclo de conversas virtuais com os olhos e ouvidos na primeira infância. No primeiro episódio, falamos sobre como as velocidades e tempos do mundo produtivo e tecnológico afetam crianças pequenas. Aconteceu ontem. Hoje, nós abordaremos como a discriminação e o preconceito impactam na vida das crianças desde a primeira infância. E no próximo episódio, de que forma o convívio com a natureza influencia a vida das crianças. Como parte dessa ação, a Fundação Pórticos está doando cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade com crianças de 0 a 6 anos das comunidades do bairro do Uruguai, via Reprotai, né, que é a rede de protagonismo em ação de Itapajipe, que vai fazer a distribuição, e na ocupação Quilombo do Paraíso, no subúrbio ferroviário de Salvador. Dando partida, a Fundação Pórticos irá doar 60 cestas, mas queremos convidar todos vocês para fazer parte dessa corrente do bem. O Pix da Avante estará no chat. Sinta-se convidado e à vontade para contribuir com qualquer quantia. Ela será muito bem-vinda. Na nossa Web Conexões de hoje, temos convidadas Isabela Quezadas, da Colômbia, Eve Santiago, do Brasil, Jaqueline Lima Santos, também do Brasil. Cada especialista terá 30 minutos para expor sua fala e, ao final das apresentações, abriremos para as perguntas dos espectadores, que serão direcionadas a todos os palestrantes conjuntamente. As perguntas deverão ser feitas pelo chat. Nossa primeira convidada é Isabela Quezadas, da Colômbia, que é enfermeira, psicóloga, com especialização em pedagogia. Ela trabalha com comunidades de mulheres, chefes de família, comunidades educacionais, primeira infância, comunidades afro em condições de vulnerabilidade, deslocamento forçado, vítimas do convívio armado. Atualmente, a Isabela é coordenadora de programas da Fundação Dar Amor, Fundamor, e foi eleita Global Leader no período de 2019-2020. Temos também a Eve Santiago, que ela virá a seguir. No momento, nós passamos a palavra para a Isabela. Isabela, seja muito bem-vinda. Estamos aqui atenta a tudo que você tem a nos trazer sobre a temática. Bueno, mi nombre es Isabela. En esta mañana, entonces, los quiero acompañar con un tema muy interesante y es cómo la discriminación afecta el desarrollo y afecta la atención en primera infancia a niños y niñas. Y les voy a hablar desde la experiencia que tengo en Colombia, en mi ciudad, que es Santiago de Cali. Entonces, voy a poner una presentación, a compartirles para que entonces nos ubiquemos un poco en lo que Colombia tiene como dificultades y retos, pero también cuáles han sido las experiencias de éxito que hemos tenido, porque si bien es cierto que la población afrodescendiente en Colombia es una población que es bastante golpeada por diferentes factores sociales y políticos, igualmente nos hemos pensado en cómo resarcir estas dificultades en los niños y niñas más pequeños, porque finalmente ellos son la semilla y son el presente y el futuro del país. Entonces, voy a compartir pantalla. Denme un segundo, por favor. Entonces, mi presentación está en español, haciéndole pues honor a mi idioma. Y esta discriminación afecta de manera importante en tanto aún el estigma de la población afro en las ciudades se ve bastante.
el tema de la pobreza, de la vulneración de los derechos, el que vivan en zonas alejadas, en zonas con difícil acceso, también por las condiciones sociales y de seguridad que se presentan pues en los diferentes sectores. Sin embargo, en mi ciudad se ha puesto mucho empeño en las diferentes alcaldías, se ha diseñado siempre programas y formas de llegar a los más pequeñitos, y es así como entonces empiezan a construir infraestructuras como esta que vemos aquí en la foto, que responden a la atención a primera infancia de niños y niñas y modalidades que responden a esta atención con la idea de que todos puedan acceder, y si no son todos, pues su mayoría. Y de esta manera el Estado también hace presencia en estos lugares que son bastante alejados y golpeados por situaciones sociales, vuelvo y digo, políticas de vulneración de derechos. Entonces, Santiago de Cali, hace unos años, pues hace unas décadas, siendo la capital de Colombia, de Valle del Cauca, uno de los departamentos más grandes de mi país, empieza a recibir a bastante población afro desplazada por el conflicto armado del Cinturón Pacífico colombiano. Empieza a haber un fenómeno que para nadie es un secreto en el mundo, que hemos tenido dificultades con grupos al margen de la ley, y esta población se ve bastante afectada porque el puerto Pacífico se vuelve la zona para el tránsito ilegal de muchas cosas. Entonces empieza a haber un desplazamiento masivo, y una de las ciudades receptoras más grandes de esta población es Cali. Entonces, a 2005, en el censo que se hizo, en Cali había 2.100 personas aproximadamente, 2.100.000 personas aproximadamente, y más de un cuarto de esta población se reconocía como afrodescendiente. Ojo que digo se reconoce, porque hay el autorreconocimiento como etnia es importante para nosotros. Y un 5% pertenecía a la población indígena. Entonces, aquí como para hacer un comparativo bonito, Cali es la primera ciudad con mayor población afro en Colombia, ¿sí? Dicho por el censo que realizó la entidad de estadística colombiana, y es la segunda en América Latina después de Salvador Bahía. Esto también está documentado. Y entonces es aquí cuando empezamos a pensarnos que Cali dejó de ser una ciudad que era mayormente mestiza y se convierte en una ciudad afro, ¿sí? Y que a esto debemos responder, y que es una necesidad, porque si bien es visto que las personas se desplazan desde sus lugares de origen y sus lugares de vivienda al interior del departamento, a una ciudad que no tiene costa, a una ciudad que no tiene mar, pero ellos traen sus costumbres y traen sus usanzas de absolutamente todo lo que vivían en sus zonas rurales y su zona costera al interior. En este orden de ideas, ellos comienzan a tener sus comportamientos normales, y es entonces, por ejemplo, en otro webinar 2020-2021, conversábamos acerca de las crianzas comunitarias. Y estas crianzas comunitarias son esas crianzas en donde los niños son de todos y pertenecen a la comunidad entera. Eso es de las cosas, de los aprendizajes que tuvimos
para poder atender a esta población, porque no comprendíamos cómo la mamá o el papá dejaban salir a los niños libremente a jugar a la calle con otros niños, pero no estaban. Entonces aparecían otras familias. Entonces cuando empezamos a entender que la dinámica es que el niño no es solo de la familia, sino que el niño también es de la comunidad. La comunidad lo protege, la comunidad lo cuida, la comunidad lo soporta. Entonces, ellos traen esto, la alimentación, ¿sí? La forma de alimentarse. Es muy curioso ver que ellos no consumen, por ejemplo, carne de pollo, no consumen carne de res, poco cerdo, en su mayoría consumen frutos del mar, porque vienen de zona costera y consumen mucho carbohidrato que se da en la zona costera, pero no lo hay en Cali. Y seguramente el costo al que lo consiguen no lo tendrían si vivieran en sus zonas costeras. Entonces, ¿qué hacen? Se reúnen y viajan cada semana hasta el puerto, pescan, traen la pesca y se la reparten entre las familias para poder tener frutos del mar asegurados durante la semana, para poderlos comer y así seguir el legado de la comida ancestral, ya no en el lugar donde están, donde nacen y de su origen, sino donde ya les tocó vivir por las situaciones pues que ya he mencionado. Entonces es muy usual ver que los niños y niñas desde muy temprana edad consuman pescado, consuman camarones, consuman cangrejo y otras cosas que de repente para la canasta familiar y para el consumo diario de lo que es el citadino aquí en la ciudad no aparece. Y ahí entramos pues con otras situaciones que les voy a desglosar un poquito más adelante. Este es un mapa de Colombia. Si estamos viendo aquí las zonas que son más oscuras, es la concentración mayormente afrodescendiente colombiana. En esta zona y en esta zona son mayormente raizales y palenqueros, así se denominan. Raizales y palenqueros porque están en la costa norte y están en las islas de San Andrés, Providencia y sus archipiélagos. Raizales y palenqueros, y en la zona pacífico son afrodescendientes del departamento del Chocó. Este es el Valle del Cauca, que es donde está Santiago de Cali, mi ciudad. Esto es el Cauca, Nariño y Putumayo. Si ven, este cinturón es mayormente afro y el resto del país tiene concentración afro en muy poca porcentaje. Este es un mapa de mi ciudad, esto es Cali, y que rápidamente vamos a ver que las zonas más oscuras pues es donde hay más concentración de población afro. Esto se denomina el distrito de Agua Blanca. El distrito de Agua Blanca es la zona oriente de mi ciudad, en donde las condiciones de vida son muy complejas porque son personas que han llegado a asentamientos subnormales, asentamientos a invadir terrenos y que viven en condiciones que no son tan dignas. Otros han sido reubicados y les han dado casa gratis, les han dado subsidios para que puedan subsistir, pero es un sector altamente golpeado por la violencia, la segregación y otras situaciones pues como de orden público que no favorecen los entornos, ¿sí? No los favorecen. Esta es la pirámide poblacional según el Departamento de Estadística colombiano. Y si vemos aquí, esto es la población afro y la base de la población afro, que son los niños hasta 9 años, que sería nuestra primera infancia, son un alto porcentaje de esta pirámide poblacional. Incluso por encima de los adolescentes, incluso por encima de los jóvenes. Es una alta concentración y esto se debe a que el afrodescendiente colombiano tiende a tener familias grandes.
tiende a tener números de hijos mayores a 2, a 3, entonces se convierten en familias grandes, en familias extensas, y la natalidad es alta desde temprana edad, y eso hace pues que la población en la edad de primera infancia pues sea mayor en estos lugares. Esto, por ejemplo, son parte de las atenciones que hace la alcaldía de mi ciudad en los sectores en los cuales se trabaja con los niños y las niñas. Bueno, aquí viene otro de los aspectos de los cuales les había mencionado un poco, y entonces es que son víctimas del conflicto armado. Lastimosamente, pues no es un secreto que nuestro país es golpeado por el conflicto armado, y esto ha hecho que se descompongan familias, que tengan grandes dificultades por tener un lugar donde llegar, ¿sí? Un sitio donde albergar sus hijos, un sitio donde poder llegar y asentarse. Y Cali los ha recibido de brazos abiertos y ha intentado pues hacer lo mejor que ha podido, pero aquí hay unas situaciones que entonces se vuelven todavía más conflictivas cuando llegan al territorio caleño. Y es que muchos vienen de diferentes bandos, por decirlo de alguna manera, de estos sectores. Entonces, por ejemplo, en un solo barrio se pueden encontrar grupos al margen de la ley que vienen desplazados por la violencia, llegan a Cali, ¿sí? Y se encuentran enemigos. Entonces, esto ha hecho una segregación increíble dentro de los mismos barrios, viviendo una violencia similar a la que vivían en sus lugares de origen. Entonces aparecen fronteras invisibles, que no es otra cosa que una calle que no puedes cruzar porque tú eres de un grupo y al otro lado de la calle son de otro grupo. Y no se puede pasar. Entonces, llegar a estos sectores es muy complicado. Son personas que tienen difícil acceso al empleo, difícil acceso a condiciones dignas laborales, difícil acceso a las ofertas sociales que tiene el Estado, pues. Y lo que la ciudad hace es que entonces lleva programas hasta allá para la atención de diferentes poblaciones y mayormente para la primera infancia. La idea es que puedan llegar y tener unas condiciones dignas, pero lastimosamente no se ha logrado todavía. En muchos de los casos sí, pero en su gran mayoría aún no. Tenemos grandes segregaciones sociales a causa de este fenómeno que persiste todavía, pues, a pesar de la firma del acuerdo de paz que realizó históricamente Colombia. Esto es un poco entonces para contarles cómo hemos venido avanzando en el proceso de la atención a primera infancia, porque en 2014 el déficit de niños y niñas para ser atendidos en Cali era del 36%, eran alrededor de 14.156 niños que se dejaron de atender en primera infancia porque no había cómo ofrecerles un servicio. A 2016 la cifra disminuyó dramáticamente a 9.900, poco menos de 10.000, sin embargo sigue siendo una cifra bastante alta. Las cifras a 2020 se han visto un poco afectadas por el tema de la pandemia, porque los programas siguieron, pero atender población a primera infancia de manera virtual era muy complicado. Se trató de ofrecer lo básico, paquetes alimentarios, promoción de salud, bioseguridad y otras cosas, pero las estadísticas se vieron un poco afectadas pues por este lapsus que hemos tenido a nivel mundial. ¿Qué tenemos como hallazgos clave? Pues que el 25%,
aproximadamente de la población ha dejado de ser atendido y son objetivo potencial, pero además de que no hay oferta, también hay otras condiciones que no han permitido que estos niños y niñas accedan. Una de ellas es que tienen familias cuidadoras, abuelos, abuelas, tíos, que son familias extensas o vecinales, y entonces no ven la necesidad propia de llevar al niño para ponerlo en una institución a que comparta con otros niños y tiene cuidado en casa, así sea de manera gratuita. La otra es que sí puede haber oferta, pero de repente las fronteras invisibles entre los espacios en los que viven no les permiten llegar hasta el lugar de atención. Otra de las razones es que el acceso es complejo porque a veces no tienen los documentos completos, porque vienen desplazados por la violencia, entonces toca hacer toda una ruta de atención para que ellos logren volver a recuperar todos sus documentos, todos como lo de ley, para poder ingresar a estos servicios. Y bueno, además de todo, pues porque la oferta está dada y lastimosamente pues no es infinita para poder tenerlos a todos y a todas allí. ¿Vas a saludar? Solo te quiero decir una cosa. Entonces, el número de unidades de atención a 2015 en primera infancia aparecen 118 en modalidad institucional y 33 en modalidad familiar. Voy a explicar un poquito esto. Las modalidades institucionales son aquellas donde el niño va, la mamá, el papá o la familia lo deja, está con profesionales, docentes, enfermera, trabajo social, psicología, ¿sí? Entre otros, nutrición, que los atienden durante toda la jornada del día, desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Allá almuerzan, tomando refrigerios y están pues haciendo actividades en pro del desarrollo integral del niño. Las modalidades familiares, bueno, el institucional recibe a niños desde los 6 meses hasta antes de cumplir los 6 años. Y la modalidad familiar es una sola vez a la semana. El niño y la niña van acompañados por un familiar o acudiente, trabajan muchas actividades en una jornada de mediodía acerca del desarrollo, de prevención, de cuidado, vulneración de derechos y todo lo que tiene que ver con garantía de derechos, pero solo una vez a la semana, y se complementa con un paquete nutricional que se les entrega cada mes. Este paquete nutricional pues es rico en muchos alimentos y se les entrega a las familias una vez al mes. La modalidad familiar recibe los niños desde la gestación. Entonces, mujeres embarazadas desde la primera semana, segunda semana de embarazo, hasta antes de cumplir los 5 años. Entonces, estas son las dos modalidades que tenemos de atención, pues como macro en la ciudad. ¿Recuerdan el mapa de Cali que estaba distribuido como por cuadritos? Esos cuadritos son las comunas y aquí entonces vemos el número de lugares donde se atiende por modalidades en toda la ciudad. Si vemos, por ejemplo, esta comuna solamente tiene un sitio de atención, esta solo tiene un sitio de atención, esta tiene 2, porque se han concentrado en las comunas donde mayormente pues hay necesidad de atención por el tema económico y por el tema pues como de segregación social. Entonces, estas que ustedes ven más altas son las del distrito de Agua Blanca, que son aquellas de las que les estaba hablando. Esta y la 18, que son la ladera, que son la zona montañosa de la ciudad, que se compone más por población indígena que por población afro. Las otras, pues bueno, también tienen atención, también tenemos niños y niñas de primera infancia, pero seguramente muchos en otros lugares que son comunas, pues como de mejor situación económica,
pueden pagar un servicio particular y no acceden a la oferta del Estado. Entonces aquí viene, después de haber contado pues como estas situaciones que no son tan favorables y que de repente pudieran ponernos un poco tristes en el marco pues de decir queremos hacer muchas cosas, pero lastimosamente no podemos hacerlo con todos. Cali se pensó en 2020 en que si éramos una población mayormente afro y que si teníamos muchos resguardos y cabildos indígenas en la ciudad, había que responder a esto. Entonces, así es como nacen las modalidades propias. Y esas modalidades propias, entonces, lo que hacen es atender la población afro y la población indígena, también en la búsqueda de cuidar esa ancestralidad, de cuidar su legado cultural, de poderlos hacerlos sentir pertenecientes, hacerlos sentir que son parte de esta sociedad y que son importantes, que aprendemos todos los días de su cultura y que estamos aquí para ofrecerles lo mejor que se puede. Muchos de estos niños ya han nacido en Cali, ya son caleños, pero siguen siendo con raíces costeras. Entonces aparecen las casas Semillas de Vida, que son de población indígena, y las casas de servicio de Palenque, que son netamente para población afro. Entonces, estas casas lo que hacen es que se especializan con personas de las etnias y trabajan con niños y niñas de estas etnias, con la idea de que puedan conservar su legado cultural y ancestral, que lastimosamente se va perdiendo con el paso de los años, porque los mayores van pasando a otro plano y los que van creciendo no van a conocer de este tipo de vida que ellos tenían en sus lugares de origen. En estas casas entonces se atienden a niños y niñas desde los 6 meses igual hasta antes de cumplir los 6 años. Se ofrecen 8 horas diarias, ¿sí? Y son espacios disponibles con unas ambientaciones impresionantes y muy bonitas que tienen todo que ver con la identificación cultural y étnica de estas poblaciones. Además, pues, tenemos las ludotecas rodantes, que no es otra cosa que haber puesto en un gran bus adaptado todo lo que se necesita para hacer trabajo con niños y niñas en otras zonas donde no acceden al servicio y poderlas llevar para que puedan jugar, puedan aprender, pero mayormente puedan tener actividades que les generen desarrollo psicomotor, desarrollo cognitivo, relacionamiento y el poder conocer el mundo a través de estas actividades que se realizan con las ludotecas. Las ludotecas nacen aproximadamente en 2017, 2018 y viajan por toda la ciudad en colegios, en parques, en los mismos unidades de transformación social que antes se llamaban CDIs, Centros de Desarrollo Infantil, y atienden a niños y niñas con profesionales en primera infancia, que son los que se dedican pues a traer estas actividades a los lugares donde van. Además de esto, bueno, se han preocupado muchísimo también porque los niños y las niñas tengan espacios donde acceder que no sean necesariamente los de primera infancia. Entonces, en las bibliotecas se abrieron rincones para primera infancia y entonces son las fotos que ustedes están viendo aquí, que son de las bibliotecas más grandes de Cali y se adaptan a la población que es objetivo. Entonces, hay profesionales de apoyo, hay profesionales que los atienden, hay profesionales que generan actividades de pseudolectura, entonces son los libros con solo imágenes para que el niño pueda contar una historia, aparecen los cuenteros, aparecen los títeres,
y a través del juego vamos integrándolos a este mundo súper lindo que es el de la lectura de manera lúdica, de juego, pero siempre con la intención de tener un desarrollo integral con estos niños y estas niñas. Por ejemplo, esta queda en la ladera de Cali, es una de las más lindas, es un corregimiento que queda a las afueras de la ciudad que se llama La Leonera. Es gigante y es hermosa, es una de las más lindas que tenemos. Bueno, esta es otra de las experiencias de éxito y la traigo a colación porque para la población afro el tema de la lactancia materna es increíble. O sea, estas mujeres tienen muy interiorizado el tema de la lactancia materna, no solo porque se lo digan o porque en el centro de salud o porque el médico cuando están en embarazo les dicen que deben lactar, sino que es una práctica que es ancestral y es cultural. O sea, estas mujeres jamás van a darle leche de fórmula a un niño o una niña en lactancia materna. Y puedo decir con gran orgullo que son unas lactantes maravillosas. Estas mujeres defienden la lactancia materna y esta defensa de la lactancia materna hace que sus niños y sus niñas pues tengan unas posibilidades diferentes desde el afecto, desde el acogimiento, desde la protección familiar, pero también desde la salud, porque pues ya sabemos que la lactancia protege muchísimo con las defensas, además de poderles ofrecer los nutrientes necesarios a estos niños y a estas niñas para que puedan tener un cerebro bien desarrollado, un estomaguito y unos intestinos, riñones y demás muy bien cuidaditos durante su lactancia materna exclusiva. Entonces Colombia en 2018 tuvo un récord en donde 5.416 mujeres se reunieron en el Estadio Olímpico de mi ciudad y a la vez lactaron a niños y niñas y esto quedó pues documentado como récord mundial. Entonces, es una de las grandes experiencias de éxito y quiero hacer mucho énfasis que la población afro en serio es muy comprometida con la lactancia materna. Esta es otra de las experiencias de éxito, me encanta, estoy muy orgullosa, quiero decirlo, y es que por muchos años de estar recibiendo población étnica en Cali, afro e indígenas, seguíamos dándoles una minuta es como el menú de alimentos que se le da a los niños y a las niñas en las instituciones a las que acceden, pero les daban alimentos totalmente desconectados de su etnia, totalmente desconectados de su ancestralidad. Entonces, llegaban, por ejemplo, los chicos afro, y anteriormente les decía, ellos no consumen pollo, no consumen carne, porque en el puerto es muy costoso, ellos consumen muchos frutos del mar, y llegan acá a comer lechuga, a comer tomate, a comer pollo, atún enlatado, pan y otras cosas que no hacen parte de su repertorio. Entonces, se convierte en una dificultad porque empiezan a tener serias dificultades con la alimentación de los niños hasta que, bueno, finalmente logramos tener una minuta diferencial y no es otra cosa que poderle dar a estos chicos lo que es de su ancestralidad, conocen como alimento, pero pues que también sea nutriente, que también cumpla con los requerimientos y que les aporte para su vida. Ya voy a finalizar por acá. Entonces, muchas gracias. Espero que haya sido enriquecedor para ustedes conocer un poco de la experiencia de la primera infancia afro en Colombia y en mi ciudad, Cali. Muito agradecida, Isabela. Eu particularmente adorei conhecer Cali. Adorei. E a força da cultura lá me chamou muita atenção.
a presença do Estado, né? Cuidado, a beleza, né, que é oferecida a essas crianças na primeira infância, porque a beleza também é uma coisa muito importante da gente oferecer, né? O cuidado com o ambiente. Assim que a criança se sente cuidada, se sente representada, se sente importante, impactando na autoestima dela. Então, assim, eu gostei bastante de conhecer a experiência, mas como você mesmo disse na sua apresentação, parece que não é suficiente, né? Porque as diferenças são muito grandes. As instituições trabalham, o Estado trabalha, então a gente precisa, como essa comunidade, abraçar a educação comunitária de uma forma mais ampla. E aí eu volto a convidar todos vocês a colaborar na nossa corrente do bem, que a Fundação Pórtico está doando 60 cestas básicas para famílias de comunidades do Uruguai e do Quilombo do Paraíso, lá no subúrbio ferroviário. E a gente também está abrindo esse convite para vocês, porque é uma ajuda que ela nunca parece ser suficiente, nunca é bastante, mas que precisa acontecer, nem que seja aos pouquinhos, de gotinha em gotinha. O Pix para doação vai estar aí no nosso chat. Obrigada, Isabela. Muito grata mesmo. Então, agora, como intérprete de Libras, vocês veem na tela a Daniela Betânia Ferreira, que é uma mulher negra, cabelos cacheados longos, que está vestindo uma blusa preta de manga comprida. Ao fundo, uma parede branca. Nós vamos receber agora, na nossa conversa, Ive Santiago. Ela é mulher negra, baiana, mãe do Gustavo, de 13 anos, advogada empresarial, mestre em Direito Público pela PUC São Paulo e acredita que uma educação antirracista é um direito de todos e tem alto poder transformador. Uma coisa, Ive, que também tem alto poder transformador é a força da mãe, né? Que está sempre procurando preencher esses espaços. A palavra está com você, querida. Gente, bom dia. Eu estou muito agradecida de ter sido convidada para participar desse evento e poder contribuir com a minha visão, né, atrelada a essa apresentação. Né? Eu sou uma mulher negra, mãe, membro da Comissão Antirracista do Colégio Equipe, e eu acho que esse tema é um tema da mais alta relevância para o país, e a gente precisa ficar atento às impressões e às percepções das crianças, para que a gente possa construir um mundo melhor, né? Já fazendo aí o link com o tema do webinário. Eu queria trazer aqui uma apresentação para guiar aqui a minha fala, mas vou tentar ser sucinta e objetiva. Peço que vocês confirmem se vocês estão vendo aqui a tela. Então, vou dar início aqui, reforçando essa questão do lugar social, porque eu falo na posição dessa mulher negra que viveu na Bahia até 24 anos, parte da classe, enfim, frequentou ambientes de classe média, escolas particulares, e viveu essa tensão racial que existe, principalmente na Bahia, né, que é um estado, e Salvador, uma cidade com predominância de pessoas afrodescendentes, de pessoas negras, e principalmente essa tensão decorre do negro quando ele participa de ambientes que não são predominantemente negros. Então, eu trago essa experiência, reforçada também pela experiência que eu venho colhendo a partir da vivência que eu tenho no ambiente empresarial e também na escola particular em que meu filho frequenta, e que, a partir de uma determinada situação, foi necessário criar uma comissão antirracista, composta de pais, mães e responsáveis, para que a gente pudesse pressionar a escola para que ela adotasse uma agenda, adotasse uma pedagogia de fato antirracista, que ela fosse além da pedagogia progressista, para que ela olhasse para a questão racial, se debruçasse sobre as ausências, sobre as distorções, sobre toda essa falta de equilíbrio que existe nessa sociedade, que, por sua vez, impacta nos ambientes como a escola, como a família, como o trabalho. Então, é desse lugar que eu falo, não como especialista, pedagoga, mas como essa pessoa que tem uma certa vivência e milita em relação a esse tema. A gente sabe, né, do conhecimento de todos, que o racismo é uma das mais presentes e cruéis formas de discriminação
e no Brasil ele se volta contra as pessoas negras e povos indígenas. E em relação às pessoas negras, que é o foco que eu pretendo dar aqui, a gente sabe que esse racismo ele não respeita o fato de que nós somos 56% da população. Então, somos maioria quantitativa e somos minoria em termos políticos, em termos de exercício dos nossos direitos. Eu costumo trazer aqui um conceito de racismo, onde ele traz esse conceito atrelado a uma metáfora, uma correnteza muito forte, composta de ações estatais, institucionais, individuais, que são praticadas com o intuito de reduzir, impedir, frustrar e deixar de conceder direitos básicos e fundamentais para as pessoas negras. Esse racismo também está presente nas omissões, está presente no silêncio do Estado, no silêncio da escola, das instituições, que deixam de atuar contra essa correnteza que, se não encontrar nenhuma resistência, vai resultar na colocação de pessoas negras em lugares de subalternidade e de posição social marginalizada. E aí eu trago o contraponto em relação às ações antirracistas, porque o antirracismo ele não é só não praticar o racismo, ele não é só a ação de não discriminar, de não praticar o preconceito, mas ele tem que ser uma ação contrária, ele precisa de intencionalidade, de ações que busquem desconstruir a estrutura racista que caracteriza o nosso país, historicamente, né? e vem sendo reforçada por conta justamente de ações e de omissões do poder público e das instituições, e acaba também sendo das próprias pessoas, alvos do racismo e agentes do racismo. Então, a ideia aqui é convocar também, é trazer um pouco do impacto desse racismo para a criança, mas também convocar para que a gente convocar a reflexão e convocar no final para uma ação antirracista. Então, aqui eu retomo um pouco esse conceito de que a discriminação racial ela começa desde a gestação da mulher negra, em que a gente já tem trabalhos aí sólidos demonstrando que há que a prática da violência obstétrica ela é uma realidade para a mulher negra. Então, a criança negra ela sofre desde a sua concepção, desde o início, antes mesmo de ter a vida ali. E também o racismo ele vai além, né? Vai até o final da vida, com medidas políticas de previdência que atingem a população negra de forma muito prejudicial, de aposentadoria, tudo isso a gente entende que é o recorte racial, né, de preconceito racial que atinge do início ao fim a vida da pessoa negra. E aqui eu vou fazer um enfoque nas ações individuais, que são marcadas por ações, silêncios, omissões, ausências, apagamentos voltados para a pessoa negra, para a criança negra. E esse preconceito racial, o racismo, ele atinge a criança negra, principalmente, mas também atinge a criança branca, porque a criança, na sua formação, precisa receber estímulos e vetores, valores que coloquem ela como um protagonista, como uma protagonista de uma construção social positiva. E a gente vê que o racismo ele acaba prejudicando essa formação da identidade, tanto da pessoa negra quanto da criança branca. E aí eu trago alguns exemplos, né, do racismo visto pela lente das crianças. E eu trouxe aqui algumas falas coletadas na minha experiência pessoal, coletadas pela minha experiência na escola como membro da comissão, e coletada a partir também de alguns trabalhos que eu venho tomando contato por conta da minha militância. Então, aqui eu percebi que existem falas das crianças que demonstram a existência desses silêncios, dessas omissões e dessas ausências que revelam esse preconceito racial. Então, aqui eu trago algumas falas e eu posso contextualizá-las e depois eu trago aqui algumas reflexões. As falas que têm uma relação mais pessoal, eu posso falar, porque são falas que aconteceram comigo, com a minha família. Então, eu trouxe aqui uma fala do meu filho, que
uma criança lida como branca, e que ele sempre teve uma postura bastante questionadora, e esses questionamentos me fizeram pensar como a gente deixa de abordar, como a gente deixa de ensinar para as crianças a potência que é a cultura afro-brasileira, a potência que é a cultura dos povos indígenas, a potência que é a cultura africana. Então, ele fez uma pergunta quando pequeno, muito pequeno, que eu não soube responder, que é: mãe, como é que a África era na Idade Média? Eu percebi, a partir disso, que não existia nenhuma referência na minha trajetória educacional ao que é que a África estava, o que estava acontecendo na África e em outros povos na época da Idade Média. Outra pergunta também que ele trouxe quando pequeno é que ele queria fazer um paralelo entre os orixás e os deuses gregos. Ele estudava muito os deuses gregos e ele tinha pouca referência dos orixás, mas ele conseguiu fazer um paralelo, mas trazendo sempre a questão, a visão europeia como parâmetro. Então, ele perguntou: mãe, não é que os orixás são os deuses gregos para a África? Ele também sentiu falta da cor da pele da pessoa negra no lápis de cor. E, por fim, a minha experiência me fez entrar em contato com uma situação em que algumas crianças brancas, fechadas em suas bolhas, sequer conhecem a presença dos negros no país. E essa situação aqui, última, eu trago como sendo uma situação que aconteceu diante de uma viagem feita por uma criança branca à África do Sul, e a mãe dessa criança explicando para o filho os conflitos decorrentes do apartheid, os problemas que marcaram aquela sociedade, e ele falou: mãe, ainda bem que a gente não tem negros no Brasil, porque os negros sofrem tanto. E essa mãe tomou conhecimento de que a bolha que ela inseria, o filho, fazia com que ele não tivesse a dimensão do que é a questão racial no Brasil. Então, aqui a gente percebe nessas falas que falta referência histórica sobre cultura africana, uma predominância de referências europeias para essas crianças. Ainda que a criança traga algumas referências da cultura africana, afro-brasileira, ela sempre tem como parâmetro a cultura ocidental. A questão também da ausência de referências das pessoas negras nos símbolos sociais de consumo, e também crianças brancas que são inseridas em um ambiente muito pouco diverso, ambiente esse que faz com que ela realmente não tenha a percepção da complexidade que é o país, a complexidade que marca o nosso país em termos de diversidade étnica. Outro tipo de situação que a gente vivencia aqui, que eu gostaria de trazer aqui para reflexão, são as ações discriminatórias praticadas por crianças brancas, né? Como o racismo e o preconceito racial afeta a criança branca. Então, são falas de crianças brancas coletadas também, né, a partir dessas experiências, que eu gostaria de pensá-las para que a gente pudesse refletir melhor. Então, assim, situações em que a criança não quis apertar a mão de uma pessoa preta, retinta, porque ela tinha medo. Situações em que a criança, e aí isso aconteceu comigo, eu sou uma mulher negra de pele clara, mas meu filho tem a pele mais clara que eu, e a criança achou que eu era babá dele. Aí eu perguntei por que ela achou isso. Ela falou: porque você é negra. Então, para ela, só existia essa referência. Além de tudo, a criança também nota as ausências de pessoas negras nas condições sociais de menos subalternidade. Então, assim, essa terceira fala também, onde a criança, se dirigiu à babá dizendo que ela não poderia frequentar a natação que ela estava matriculada, nem ela, nem a filha dela. Por quê? Porque não tinha ninguém igual a ela naquele ambiente. Crianças que excluem outras crianças negras, crianças brancas, porque a criança não faz o perfil da princesa, que é o perfil branco, louro, europeu, crianças que excluem outras crianças por conta de características físicas atreladas ao traço afro-brasileiro e tal. Crianças que estão sempre reproduzindo
esse estereótipo negativo que o racismo tenta impor às pessoas negras. Então, assim, aqui a gente tem essas falas, são falas marcantes, são falas que me deixam até emocionados, porque assim, a gente vê que desde cedo, se a gente não adotar ações antirracistas, as crianças elas são um radar para a nossa sociedade, elas conseguem apreender as faltas, a existência do racismo. Ela muitas vezes apreende e muitas vezes reproduz. Então, aqui a gente vê crianças que rapidamente incorporam estereótipos sociais que depreciam as pessoas negras, crianças brancas que assumem posição de superioridade em relação à pessoa negra. Então, são aqui alertas para a nossa reflexão. Outra experiência que eu queria trazer também é como a criança negra se vê, como ela reage diante do racismo que ela é alvo. Então, aqui temos falas de crianças negras que denotam que ela nega as suas características. Então, aqui, mãe, por que eu não tenho um cabelo igual ao seu? Eu quero ter um cabelo liso. Crianças que não evitam tomar sol para que ela não escureça a pele. Crianças que não querem ser negras, que verbalizam uma negação à sua identidade. A questão da boneca, né, trazida pela Andrea, é muito emblemática. A boneca ela é um símbolo importantíssimo na infância, e as crianças elas trazem essa representação e colocam a sua reação diante da existência majoritariamente de bonecas brancas, e com isso ela entende que a boneca que não é branca ela é a mais feia, né? E também foi identificado o silêncio da criança quando ela é alvo do racismo. Ela não tem, muitas vezes, o repertório para reagir, e principalmente na primeira infância. Como a Andrea até contando o caso lá de Salvador, que a criança foi discriminada por conta do cabelo, quando você tem 13 anos, é possível que haja algum tipo de reação dessa criança. Mas se ela não foi, desde a primeira infância, estimulada a reagir, se não há um trabalho efetivo contra o racismo na primeira infância, ela chega com 13 anos em silêncio e ela vai chegar na vida adulta em silêncio, porque o racismo ele traz uma das características é isso, é a imobilização do alvo, né? A gente fica sem saber como agir, a gente fica até sem saber como se identifica realmente algumas posturas como racista. Na fala lá da criança branca que diz que o negro, a criança negra tinha que levar o brinquedo, essa fala é uma fala que eu retirei do livro da Eliane Cavaleiro, em que a criança branca fez com que a criança negra levasse o brinquedo para casa, alegando que a criança negra, que o negro foi feito para roubar mesmo. A criança negra levou o brinquedo para casa e ela permaneceu em silêncio. Ela não se colocou contra, ela não questionou, ela não contestou, ela só reproduziu o fato em casa, mas ela também não... A criança, às vezes, ela nem entende direito, ela tem uma sensação de que ela está sendo atingida, mas ela não sabe exatamente, né, como e por quê, e essa coisa fica muito nebulosa. Então, aqui a gente vê crianças que se autodepreciam, que buscam apagar suas marcas identitárias, que não contestam o papel inferiorizado que lhe é atribuído e que se vê impotente, tal qual um adulto. Essa impotência acompanha a pessoa negra até o fim da vida, se a gente não tomar uma atitude, uma consciência política para agir contra o racismo. Então, aqui eu trago algumas conclusões a partir de desse apanhado que eu fiz, e conclusões para que a gente reflita, né? A sociedade ela, o tempo todo está reforçando esses estereótipos negativos em relação à pessoa negra e também em relação à pessoa indígena, e aí mais meu recorte em relação à pessoa negra. As crianças brancas elas apreendem, reproduzem as ações de discriminação. As crianças brancas elas interiorizam a posição superior em relação à criança negra. As crianças brancas, diante do silêncio e da omissão frente às ações discriminatórias, elas têm a percepção de que essa é a postura aceita socialmente, que reverberar esses estereótipos e se colocar numa posição superior é a forma correta de agir socialmente. Em contrapartida, a criança negra
não veem a sua identidade representada em ambientes escolares, nas mídias, nos objetos de consumo, o conteúdo o conteúdo escolar muitas vezes reproduz essa visão eurocêntrica. As crianças constroem essa identidade a partir desses estereótipos negativos, assumem postura de autodepreciação e negação, e também, muitas vezes, não são acolhidas adequadamente quando são alvos de discriminação. E isso é uma questão importante, porque esse acolhimento, muitas vezes, não ocorre pela escola, também não ocorre na família, porque a família negra, por exemplo, ela não tem, às vezes, repertório, e ela também assume essa posição de negação. Eu falo um pouco trazendo minha experiência pessoal, onde o racismo nunca foi assunto. Né? Eu estava morando em Salvador, meus pais são pessoas negras, e racismo nunca foi assunto. Se eu sofri racismo ao longo da minha trajetória como criança, eu não tinha um ambiente de discussão. Hoje o meu filho tem, por exemplo. A gente discute, a gente fala sobre racismo, preconceito, machismo, todo tipo de opressão. Então, tem um ambiente aqui, diferente do ambiente no qual eu vivi, onde não tinha esse assunto. Esse assunto era um assunto muito velado. É o silêncio que contribui para que esses estereótipos e essa visão distorcida e subalternizada da pessoa negra seja mantido. Queria também deixar claro que muitas escolas elas não atentaram para cumprimento adequado da Lei 10.639, que é a lei que obriga as escolas a romper com essa educação eurocêntrica, a trazer as referências africanas, afro-brasileiras, dos povos indígenas para a educação, mas não na condição de acessória, na condição episódica, mas como um recorte que seja acolhido em todas as matérias, em todos os ambientes de educação. E aqui eu trago uma reflexão final que eu gostaria de ler, que um trecho do livro da Eliane Cavaleiro, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: a despreocupação com a questão da convivência multiétnica, quer na família, quer na escola, pode colaborar para a formação de indivíduos preconceituosos e discriminatórios. A ausência de questionamento pode levar inúmeras crianças e adolescentes a cristalizarem aprendizagem baseadas, muitas vezes, no comportamento acrítico dos adultos à sua volta. A educação é entendida como um processo social no qual os cidadãos têm acesso aos conhecimentos produzidos e deles se apropriam de forma a se prepararem para o exercício da sua cidadania. Representa um ato político que pode levar à construção de um indivíduo participante, como também a construção de indivíduos conformados a uma realidade apresentada. Ou seja, a gente tem aí são dois vetores. Se a educação ela não é empoderadora, e essa educação ela é educação que se aprende na escola, que se aprende nos ambientes sociais, na família, se ela não é empoderadora, se ela não tem o intuito de formar a cidadania, ela pode ser utilizada como uma forma de conformação a uma realidade nociva. Mas a gente tem aí o poder de transformar isso, de fazer com que esse indivíduo seja um cidadão e participe na mudança social. Então, diante disso, é complicado falar de racismo e não falar de propostas. Né? Eu sempre entendo que a gente tem que trazer uma luz para esse túnel que, por hora, precisa ser melhor abordado, melhor trabalhado, que é a questão do racismo. Então, a nossa proposta, e eu falo da proposta que a Comissão Antirracista do Colégio Equipe tenta emplacar na escola, mas também a gente pode extrapolar para outros ambientes sociais, que é ampliar a representatividade negra e indígena em espaços de poder, assumir uma postura crítica sobre a visão eurocêntrica na educação e em outros espaços de conhecimento, discutir o racismo e as medidas antirracistas e dialogar com movimentos negros e indígenas e outros núcleos de resistência. E, por fim, eu deixo aqui a frase que marca, que é o lema da Comissão Antirracista do Colégio Equipe, que é: onde houver racismo, não há democracia, e onde não houver democracia, não há educação de qualidade. Muito obrigada, gente. Ive, muito obrigada. E eu queria, inclusive, agradecer em nome de todos nós pela fala sua e da Isabela também anterior. E queria agradecer pessoalmente, porque eu poderia pegar tudo que você falou
que está ligada à educação, que está ligada a essa invisibilidade, a esse silêncio, a essa falta de representatividade, e colocar no mesmo contexto para as crianças com deficiência. E ainda mais a criança negra com deficiência. Porque a criança com deficiência, ela lida com o capacitismo, né? Com esse padrão que a sociedade nos impõe sobre o que você é capaz, o que você não é capaz, o que você pode, o que você pode, que é um padrão. Porque as crianças com deficiência, mais especificamente, eu posso falar das crianças com síndrome de Down, que é o caso do meu filho, onde eu faço minha militância também, vem surpreendendo. Na Espanha, nós tivemos, acho que ano passado, ano retrasado, uma vereadora com síndrome de Down eleita. Aqui, na última eleição, nós tivemos uma candidata com síndrome de Down. Então, as pessoas, está se procurando essa representatividade, né? As escolas precisam, mais do que permitir a permanência, fazer toda essa discussão que você traz, incluir pedagogicamente, né? E uma coisa, ela está ligada com a outra, porque perdem as crianças típicas, atípicas, brancas, negras. Meu filho hoje estuda numa escola que há 10 anos acolhe crianças com deficiência, mas ainda tem muitas questões para trabalhar com aprendizagem, né? Mas você percebe que as crianças que estudam naquela escola por essa convivência são crianças que têm um comportamento e um olhar diferente. No entanto, na aula dessa semana, ela falando sobre população brasileira, ela trouxe algumas fotografias de crianças, jovens e idosos, negros, indígenas, brancos, mas não trouxe, apesar de ter inúmeras outras crianças com deficiência, não trouxe nenhum representante de pessoas com deficiência. Então, eu cheguei em casa, peguei meu filho, sentei, peguei fotos de crianças, jovens e idosos com síndrome de Down, misturei com outras fotos e disse, meu filho, vamos ver aqui a população brasileira. São crianças que enfrentam, às vezes, também a dificuldade de verbalização, de expor seus sentimentos, de perceber esse contexto até uma idade maior, ultrapassando a primeira infância. Então, assim, eu assino embaixo tudo que você fez, lhe agradeço, e digo que essa é uma situação que a gente precisa levar para a diversidade como um todo. Nós somos um povo diverso, e cada um de nós temos algo a contribuir para esse mundo. Isso eu não tenho a menor dúvida. E aproveitando a sua fala, falando em relação à questão étnica, eu, numa outra escola, numa conversa, numa reunião de pais e professores, eu questionei um texto trazido sobre os orixás, aquilo tinha sido conversado com os alunos, porque trazia uma situação de violência, né? Que é uma história dos orixás lá, tudo tranquilo, é uma questão cultural, mas precisa ser trazida, ser conversada para um contexto que a gente vive. E aí a professora fez assim, mas, Dea, os orixás são só lendas. Aí eu parei assim e disse, opa, peraí, porque eu me visto de branco na sexta-feira, eu uso o meu colar de contas, eu não frequento o candomblé, mas é uma cultura, principalmente na cidade como Salvador, que, como a Isabela lembrou, é a primeira cidade no mundo em população afrodescendente, isso está enraizado nos nossos dias, né? Na quarta-feira é dia de Yansan, é dia de vestir vermelho. Pouca gente não sabe disso. Talvez não sabe de onde vem, mas sabe que existe. Então, muito obrigada. Viu? Obrigada pela sua pontuação. E, assim, de fato, quando eu trago essa fala, a minha fala, ela tem um recorte racial, mas eu só não extrapolo justamente pela falta de vivência, e é complicado você extrapolar sem ter a vivência. Mas eu tento sempre fazer com que seja um arquétipo para que outras formas de opressão sejam ali incluídas, né? A questão do capacitismo seja incluída nessa estrutura de pensar de forma a contemplar a diversidade. E aí eu queria lembrar de novo que, como resultado dessa ação, a Fundação Pórtico Estaduano, 60 cestas básicas, as comunidades do Uruguai e a ocupação Quilombo do Paraíso, lá no subúrbio ferroviário, queria convidar vocês a participarem disso e queria pontuar que uma vez, a gente tem um projeto acontecendo lá na ocupação Quilombo do Paraíso, e uma vez eu estava olhando as fotos, né, que eu trabalho com... eu sou da diretoria de comunicação, sou diretora de comunicação na Avante, eu estava olhando as fotos que o projeto trouxe para a gente, para poder trabalhar o que a gente precisa trabalhar, as nossas causas, e aí, de repente, dei de cara com uma foto de uma menina, gênero, negra,
etnia, com síndrome de Down, com deficiência. Então, assim, são muitos desafios que essa criança enfrenta desde que nasceu, né? Então, vamos contribuir, vamos fazer a nossa parte por uma educação coletiva, comunitária, como a Isabela bem lembrou. E agora, a gente convida a Jaqueline Lima Santos, que é do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Ela tem doutorado em Antropologia Social pela Unicamp e é Harvard Alumni Fellow. Atua como professora, pesquisadora e consultora nas áreas de equidade, raça, gênero, diversidade, educação, infância e juventude, história e cultura afro-brasileira e africana e de países africanos de língua oficial portuguesa. Tem experiência em pesquisa, diagnóstico, produção de conteúdos, avaliação e monitoramento, prototipação de soluções e formação inicial e continuada, para enriquecer a nossa conversa, que já está muito boa. Jaqueline, seja bem-vinda. Oi, gente, bom dia. Primeiro, queria agradecer o convite aqui da Avante para estar nesse evento, né? Agradeço também esse compartilhamento maravilhoso da Ive e da Isabela. Bom, vou começar com a minha audiodescrição e depois eu vou para a discussão do tema, né? Eu sou uma mulher negra, de cor parda, tenho cabelo cacheado, estou com uma franja cacheada, cabelo preso, uma blusa cinza estampada com flores. Ao meu fundo tem uma parede lilás e uma estante com livros, né? Então, o que eu vou fazer aqui é continuidade desse tema, né? Do que a gente vinha discutindo aqui. Eu fiquei pensando muito sobre o que das diversas experiências eu compartilharia nesse momento, né, que a gente está falando sobre discriminação e preconceito na primeira infância, sobre racismo na primeira infância, e aí eu resolvi trazer a minha experiência com comunidades e povos tradicionais, né, porque essa experiência no país, ela ajuda a gente a olhar para aqui ao campo da primeira infância, o que afasta ou aproxima determinados campos da primeira infância dessa arena ampla, né, onde se discute a política de primeira infância no Brasil, que tem a ver, sim, com discriminação e preconceito. E essa experiência minha de campo, uma experiência etnográfica, é uma experiência de cadernos de campo, de muitos textos. Então, eu optei pelo método narrativo e não pelo método de PowerPoint. Tenho imagens do campo? Tenho, sim, mas como tem muitas crianças na imagem do campo e eu não tenho autorização, então eu optei pelo método narrativo, tudo bem? Então, desde 2019, eu venho realizando trabalhos de campo sobre primeira infância em comunidades indígenas, quilombolas, de terreiros, ciganas, e agora tenho trabalhado também com comunidades imigrantes, né, no norte do país, né, especialmente venezuelanos e haitianos. Por quê? Porque a gente tem alguma dificuldade de permeabilidade das políticas de primeira infância nesses grupos. E por que a gente tem essa dificuldade de permeabilidade? Então, vou começar. O campo da primeira infância tem mudado bastante, né, nos últimos anos. Só que ele ainda ele começa sendo dominado muito pelo campo da neurociência, da medicina, né? E, além de ser dominado pelo campo da neurociência e da medicina, também começa a ser uma pauta de debate de economistas, né? Que os economistas pegam essas evidências, né, essas conclusões da área da neurociência, da medicina, para dizer se a gente investe em primeira infância, se a gente tem maior investimento na primeira infância, a gente tem menores problemas sociais no futuro, né, e menores gastos, né, para tentar resolver esses problemas sociais. Então, a primeira infância tem que ser uma área de grande investimento, né, o pessoal da econometria. Então, fica dominado por esses dois campos, né.
E o que a neurociência, a medicina, a psiquiatria, esses campos, eles apresentam sobre a primeira infância? Que tem algumas habilidades, né, competências, existem algumas habilidades, competências e desenvolvimento, e alguns aspectos de desenvolvimento que eles precisam ser trabalhados da gestação até os 6 anos incompletos, né? E isso aí são divididas várias fases, né? Tem coisas relacionadas à gestação, coisas relacionadas ao primeiro ano, segundo ano, e assim sucessivamente. E, de fato, são elementos do corpo biológico, do corpo humano, e a gente sabe que se eles são desenvolvidos nessa fase, as pessoas têm maior êxito no seu desenvolvimento, na sua vida adulta. Só que as ciências médicas, né, elas pegam que termo que a gente pode utilizar? Eles pegam esse universalismo do corpo humano, né, essas certezas, esses determinismos biológicos, para levar para o campo social. O que seria isso, levar para o campo social? Existem aspectos do desenvolvimento motor, cognitivo, linguístico e socioemocional que devem ser desenvolvidos nessa fase da vida, né? E aí tem a ver com a forma como a gente vai performar o futuro das nossas vidas também. Só que essa área das ciências médicas também pega esse determinismo biológico para ao desenvolver técnicas que influenciam, impactam e ajudam a gente a movimentar esse desenvolvimento de crianças, né? Ou seja, eles apresentam uma forma de fazer. Então, tem uma forma de desenvolver o cognitivo, tem uma forma de desenvolver o motor, e essa forma de fazer, ela é muito ocidentalizada, ela é muito europeia, e ela acaba ignorando as formas de fazer e desenvolver de comunidades locais, que seriam, por exemplo, no nosso caso do Brasil, a gente tem mais de 25 tipos de povos e comunidades tradicionais. A gente tem pescadores, quebradoras de coco de babaçu, quilombolas, indígenas e etc. Né? A gente tem esses campos. Né? Aí, por exemplo, os movimentos de mulheres indígenas e os movimentos de mulheres negras pensam sobre esse campo da primeira infância? Eles estão dizendo que a gente tem que desenvolver algumas coisas da gestação aos 6 anos incompleto. Se a gente não desenvolver da gestação 6 anos incompleto, o futuro dos nossos filhos, das nossas crianças estão comprometidos. E eles dizem que a gente tem que desenvolver dessa forma, mas a gente não desenvolve dessa forma. E como a gente não desenvolve dessa forma, essa narrativa da ciência acaba por legitimar, por meio da própria ciência, que o futuro dos nossos filhos está perdido. Então, isso é uma forma de racismo científico. Porque se a gente não fez dessa forma, então, até os 6 anos incompleto, o futuro dos nossos filhos está comprometido. Então, isso faz com que o campo da primeira infância ele seja um campo ainda muito elitizado no nosso país. Então, isso faz com que o campo da primeira infância seja um campo muito elitizado, não composto pela diversidade que forma a sociedade brasileira, que é uma sociedade muito diversa, né? Nós temos um país de dimensão continental. E esse campo da primeira infância ignorou por muito tempo e ainda ignora, embora a gente tenha alguma abertura com algumas organizações, as formas de cuidar, as formas de saber, pensar, cuidar e agir com as crianças nessas comunidades. E aí eu vou dar um exemplo para vocês de um programa, que é um dos programas, acho que é a única política social federal efetiva que a gente tem hoje de contato cotidiano com as famílias, com as comunidades. E, assim, é uma política importante porque de 5.500 municípios brasileiros, 500 e tal municípios brasileiros, é uma política que está em mais de 3.000 municípios. Então, é uma política que atende todos os territórios.
Então, eu fiz alguns trabalhos de campo, por exemplo, para acompanhar essa política que visa fortalecer o marco legal da primeira infância. Ela vem em decorrência do marco legal da primeira infância e busca fortalecer o desenvolvimento na primeira infância, considerando esses 4 aspectos que a gente falou, que é o socioemocional, linguístico, cognitivo, motor, e busca fortalecer isso por meio da parentalidade, né? Então, é um programa que entra na intimidade das famílias, na casa das famílias, né? Para fortalecer esses laços de parentalidade, e que atende desde mulheres gestantes até crianças pequenas. Então, eu fiz trabalho de campo acompanhando esse programa em diversas comunidades, como eu já falei, ciganos, indígenas, quilombolas, terreiros e etc. É um programa super importante, porque em muitos dos municípios que eu cheguei, quando eu perguntava para as pessoas o que tinha voltado à primeira infância antes disso, a maioria não tinha, e quando dizia que não tinha, e quando dizia que tinha, né, a resposta era sempre educação infantil, ou seja, não tinha programas e políticas públicas da assistência social voltados à primeira infância. Então, vamos lá, eu começo esse trabalho e eu vou acompanhar, e aí eu vou trazer algumas cenas do cotidiano para vocês. Primeira cena, estou acompanhando o atendimento de uma gestante, que eu vou algumas vezes, em uma comunidade quilombola, em Alcântara, no Maranhão. E a pessoa que realiza a visita, né, qual que é o procedimento dela? Ela chega para visitar a gestante e ela diz, você foi na consulta? Você está tomando remédio? Você já foi visitar o hospital que você vai ganhar o bebê? E você percebe que aquela gestante ela está meio encabulada. E conforme você vai adentrando o universo dela, entendendo o universo dela, você percebe que ela não fala sobre os procedimentos e a forma de cuidar da gestação dela, porque ela tem medo de receber algum tipo de retaliação institucional, sabe? De dizer assim, essa gestante não está cuidando da gestação, porque ela não visitou o hospital ainda. E qual que era a forma de cuidar da gestação dessa gestante? Ela ela era atendida diariamente pela parteira da sua comunidade, que tinham conhecimento sobre ervas e plantas medicinais, que inclusive são utilizadas pela medicina, a medicina dos hospitais também, né? Vários remédios são feitos dessas plantas. Então, ela tinha conhecimento sobre as plantas e sobre remédios tradicionais, chás. Ela tinha um método de tocar a barriga da gestante diariamente para entender a posição do bebê, para ver o movimento do bebê e saber se estava tudo certo. E elas tinham um plano de parto, que não é aquele plano de parto escrito que a gente apresenta no hospital, mas elas tinham um plano de parto para a criança nascer na comunidade. Mas a mãe tinha receio de falar isso para a visitadora, porque ela tinha medo de ser vista como negligente por ganhar a criança em casa com a parteira, elas não falam é parteira tradicional, pela assistência social. Ou seja, a gente tem um método de atendimento, primeiro que esse método de fortalecimento da parentalidade, quando você adentra o universo privado da pessoa, você tem que entender como que a pessoa cuida da gestação, como ela está sendo cuidada, né? Como que ela se relaciona com o bebê que está dentro da barriga dela, como ela cuida do desenvolvimento do bebê, né? Então, a gente tem essas questões que são importantes e são relevantes. E não para saber quantas consultas ela foi, se ela está tomando remédio, se ela já foi ver o hospital. Isso também, porque no caso dessa gestante, ela fazia assim, acompanhamento no posto de saúde, ela tinha um plano B, né, caso acontecesse algum problema e ela tivesse que ir para o hospital. Mas ela tinha um planejamento que estava fora das orientações institucionais, né, e que não reconhecia os saberes locais. Agora, eu vou dar um exemplo de um outro
programa que eu fui, de uma outra comunidade, vou falar da comunidade cigana. Eu fui acompanhar o atendimento da comunidade cigana. Era um bairro totalmente habitado por pessoas ciganas mesmo, né, que fica numa região de Goiás. E aí, o que acontecia? As pessoas... num bairro cigano, quando alguém chega na sua casa e bate no seu portão, todo mundo sai para ver o que está acontecendo. Entendeu? Todo mundo sai, as pessoas vão lá. Quando uma mulher vai ganhar bebê, por exemplo, as mulheres daquela comunidade cigana vão para a frente do hospital, então fica um monte de pessoas na frente do hospital. Então, eu cheguei com a visitadora e o programa, ele estabelece que a visita deve ser realizada com a pessoa cuidadora, né, que pode ser mãe, pai, avô, a pessoa responsável pelo cuidado da criança naquele momento da visita. São visitas semanais e individual, porque compreende o desenvolvimento individual da criança. Só que em comunidade cigana não tem isso, entendeu? Porque a gente não consegue ter um momento individual de atendimento àquela criança, porque as crianças estão todas juntas. E a metodologia não se adapta, tem a ver com os valores civilizatórios dessas comunidades, né? O espaço de sociabilidade é sempre comum, né? Não tem muito esse espaço privado entre cuidador e criança. E aí, outro aspecto que era desconsiderado e fazia as crianças serem desligadas do programa é que, assim, essa comunidade, durante o período escolar que eu fui, eles ficam ali no território normal. Então, eles ficam de março até final de maio, começo de junho, e depois de agosto até final de novembro. Quando termina o período escolar, eles ficam em situação de itinerância, porque são povos itinerantes. Então, eles montam todas as coisas no carro, montam as redes, os artesanatos, as coisas que eles vão vender, e vão viajar pelo Brasil. E esses programas, se você fica 2 ou 3 semanas sem atendimento, você é desligado do programa. Então, isso fazia com que as crianças ciganas não tivessem continuidade nesse programa. Esse é o segundo exemplo. Vamos para um terceiro exemplo. Terceiro exemplo de comunidade indígena. Eu fiz bastante trabalho de campo entre os caiapós, né? São comunidades indígenas do norte do país. E os caiapós, as comunidades indígenas no geral que eu visitei, né, eu estou falando aqui dos caiapós, não existe uma pessoa cuidadora da criança, ou 2 ou 3 pessoas cuidadoras. A criança pertence à comunidade, ela fica solta na comunidade, todo mundo cuida daquela criança. Então, quando esse programa de política pública ele chega na comunidade para atender, ele não vai em determinada oca ou determinada casa encontrar a pessoa cuidadora com a criança vai estar solta na comunidade e vão ter diversas pessoas. E, inclusive, quando você vai realizar o atendimento da criança, tem outras crianças participando dessa dinâmica, né? Então, um programa que é voltado para o atendimento da pessoa cuidadora com a criança não se adequa nem ao contexto cigano e nem ao contexto indígena. E o que acontece? Essas pessoas que fazem visita domiciliar, que atuam nesse programa, elas têm uma preparação que não é contextualizada, são pessoas muito simples, que tentam dar o melhor delas para esse atendimento, mas elas chegam, por exemplo, na comunidade com brinquedos do I99, então elas chegam com pandeiro do I99, elas chegam com bloco do I99, e enquanto a gente estava ali na comunidade, muitas coisas estavam acontecendo que possibilitavam o desenvolvimento de todos esses 4 aspectos da criança indígena, porque a gente tinha pessoas indígenas fazendo tinta e fazendo grafismo indígena, que é nos corpos, pintando os corpos, crianças desenvolvendo traços finos, por exemplo. Tem uma madeira que é muito levinha, né? Que eles não conseguem fazer outras coisas, mas eles fazem artesanato com essas madeiras. Inclusive, eles fazem blocos para as crianças brincar. Então, tinham brinquedos ali de blocos com essas madeiras que eram levinhas, que eram para as crianças, né? Então, a gente tinha grafismo indígena, as pessoas fazendo tinta, a gente tinha as pessoas pintando o corpo com traços finos,
a gente tinha os blocos, né, que contribuem para o desenvolvimento motor das crianças, a gente tinha cantigas indígenas e a gente tinha contos indígenas. E essas visitadoras geralmente chegam com contos de livrinhos, que elas adquirem nessas lojas, os programas adquirem nessas lojas, e fazem cantigas daquilo que elas conhecem, né? Sendo que tem muitos aspectos do saber local que contribuem para o desenvolvimento da criança. Como eu falei, tem jogos e brincadeiras indígenas, quilombolas e ciganas, tem contos indígenas, quilombolas e ciganos de terreiro, tem brinquedos que são feitos no próprio contexto, ou seja, essas pessoas elas estão desenvolvendo, né? E se o programa é para estimular a parentalidade e o desenvolvimento desses aspectos, ele precisa identificar no contexto o que essas comunidades já fazem para desenvolver esses aspectos. E por que esses programas oficiais não identificam? Por conta do racismo institucional. Porque existe uma forma de fazer, de cuidar, e tem que ser desenvolvido daquela forma. Se não é desenvolvido daquela forma, não está sendo desenvolvido, né? E quando você deixa de identificar essas particularidades, você deixa de trabalhar, você deixa de ter uma aproximação maior e acompanhamento maior com essas comunidades. É fundamental que as nossas políticas públicas elas incorporem a dimensão de equidade, né? E o que significa equidade? Equidade significa garantir condições para que todas as pessoas tenham seus direitos acessados, considerando suas especificidades, como o contexto e o território onde elas vivem, suas condições de vida, seus desafios enfrentados no cotidiano, entre outros elementos que marcam sua trajetória e a do grupo que elas pertencem, né? A equidade tem uma dimensão de justiça social, né, que a gente precisa incorporar, que significa que as características das pessoas e dos grupos não se constituirão como um obstáculo para as oportunidades que elas terão ao longo da vida, né? Que a gente está falando de oportunidades e desenvolvimento que impactam ao longo da vida. E tem outra dimensão de inclusão, que é o que seria a opção de construir programas e políticas que considerem, né, as especificidades dos diferentes grupos sociais para que todos eles tenham acesso aos direitos fundamentais. Eu tenho outros exemplos aqui para vocês, eu vou citar agora uma dimensão problemática. Vou voltar para a questão quilombola, novamente, porque tem a ver como que a forma como o racismo estrutural, por exemplo, impacta a vida dessas pessoas, né? A dinâmica, os laços culturais, familiares. Por exemplo, eu fui em uma outra comunidade quilombola, também no Maranhão, em que eu cheguei, né? E a visitadora, como eu falei para vocês, as visitadoras desses programas de atendimento à primeira infância são pessoas muito simples e que tentam buscar dar o melhor delas. E, às vezes, o repertório delas é muito reduzido, falta formação para entender dimensões desse contexto. Então, fui acompanhar uma visita lá com a pessoa do programa, a visitadora especificamente, e aí ela tinha programado uma atividade com cantigas. E ela começou a cantar cantos bíblicos, porque tinha a ver com a religião dela, né, com o que ela conhecia e tal. E meu papel não era julgar, não era intervir, não era fazer nada disso, né? Mas em determinado momento, quando acabou a visita e a gente estava voltando para o espaço, né, meu papel era puxar reflexões. E eu coloquei assim para ela, assim, você já tentou saber um pouco das cantigas, dos contos tradicionais dessa comunidade quilombola, né? Que era uma comunidade secular? Aí ela virou e falou assim para mim, mas eles não querem saber disso. Eles não querem mais saber das coisas tradicionais. E eu perguntei para ela por quê. Ela falou assim, porque eles não querem. E eu fui tentar entender a dimensão do contexto, né? O que estava enfraquecendo, né? Tentei eu ouvi isso que a visitadora também falou, que eles não queriam mais saber disso, e foi tentar entender o que estava acontecendo ali no contexto.
olhando para as instituições, para os espaços do território. E aí eu percebi que bem no meio do território tinha uma cozinha comunitária. E essa cozinha comunitária, ela foi instalada pelo governo federal. E aí eu fui perguntar por que e em que contexto essa cozinha comunitária foi instalada. Vejam só, essa comunidade, ela não vivia naquele território. Ela vivia perto do mar. Ela tinha uma dinâmica de pesca, de subsistência, de plantação no território que ela vivia, né? E de dinâmica de vida que fortalecia seus laços comunitários, fortalecia sua identidade quilombola e fortalecia a sobrevivência da comunidade. Por conta da instalação de uma base militar, essa família ela teve que ser transferida para um outro território daquela cidade. E ela foi transferida para um território muito longe do mar, inclusive que a gente tinha dificuldade de acesso para chegar. Dia de chuva, não dava para chegar, porque a estrada de terra ficava, né, ali impraticável, né, de passar, então ela ficava isolada. Então, essa comunidade foi transferida para um lugar longe do mar, com um ciclo de produtividade da terra diferente, árvores diferentes, ambientes diferentes, né? Isso implicou a segurança alimentar e nutricional das famílias dessa comunidade. Por isso, o governo federal criou essa cozinha comunitária para ajudar as pessoas a criar novos hábitos alimentares em relação com o novo território que era totalmente diferente do que elas ocupavam. Só que essa transferência teve impacto na estruturação das famílias. Então, as pessoas mais jovens começaram a sair da comunidade para trabalhar fora, na capital, em São Luís, para poder sustentar suas famílias na comunidade, inclusive sustentar as crianças pequenas. Como isso implicou a vida dessas pessoas? Elas foram desterritorializadas, elas viviam um momento de insegurança, né? Que inclusive impactou sua segurança alimentar e nutricional, impacta a vida das crianças. Elas foram tiradas de um espaço que elas tinham laços com o ambiente, né? Isso impactou sua identidade quilombola, impactou seus laços culturais, as pessoas mais jovens estavam de fora para a estruturação da comunidade. Fora um momento de incerteza, porque elas têm certeza em relação ao território que elas ocupam, a continuidade do território que elas ocupam. Ou seja, tem elementos da relações de poder que tem a ver com o racismo estrutural da sociedade brasileira, que nega acesso à terra para povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, e que enfraquece elementos da vida cotidiana, aspectos sociais, culturais, econômicos, que implica na vida das crianças pequenas, né? Porque aquele direito que a gente vê lá no Marco Legal da Primeira Infância, de ter atendimento contextualizado, respeitando seus laços culturais, suas especificidades culturais, suas identidades, e a ideia de fortalecer suas identidades, seus laços culturais, está sendo comprometido por uma conta de uma questão estrutural que tem a ver com racismo na sociedade brasileira. Então, racismo, discriminação e preconceito, eles estão